Meus irmãos e minhas amadas irmãs, eu vos saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por esse momento gracioso ao qual o Senhor está nos concedendo nesse exato momento. Queremos louvar o Senhor por esse dia, o dia do Senhor, o dia de domingo, ao qual o Senhor nos chama para celebrar o seu nome, adorar o seu nome na beleza da sua santidade. E foi justamente isso que fizemos, sim, juntamente com um grupo de louvor da nossa igreja, ao qual eles cantaram aqui maravilhosamente, e o nome de Deus foi glorificado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando, que o Senhor continue lhe agraciando com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção, em nome de Cristo Jesus. Mas eu gostaria que você, juntamente comigo, pudesse abrir a palavra do Senhor em Lamentações, sim, Lamentações, capítulo 3, verso 21. Nós iremos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Vamos ler, igreja, em nome de Cristo Jesus. Todos acharam? Então, o verso 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, igreja? As últimas semanas têm sido difíceis para mim e para você. Todos os países entraram em crise. Muitas fronteiras foram fechadas. A mídia falou intensamente de tragédias e continua ainda falando. A Organização Mundial da Saúde assumiu uma pandemia. As autoridades trabalham incansavelmente pela preservação. E os profissionais de saúde lutam para oferecer tratamento e recuperação. Tudo isso está girando em torno do vírus, um novo vírus. Portanto, além de trazer sofrimento e dor, a doença tem despertado medo e insegurança, revelando nossas fragilidades e alterando nossa rotina. Portanto, o que fazer para que o vírus não venha despertar em nós a desesperança? Portanto, eu gostaria de destacar apenas um ponto, com algumas aplicações para os nossos corações. Em primeiro lugar, quero trazer à memória aquilo que gera esperança. Perceba que o livro de Lamentações nos retrata a condição caótica que ficou Judá após a invasão do Império Babilônico. Esse livro registra a triste figura de uma nação totalmente destruída pelo inimigo. Mas perceba que antes que a nação ela viesse ser atacada, o Senhor tinha levantado justamente homens para que pudesse profetizar para a nação, para que ela pudesse realmente atentar para aquilo que o Senhor estava a lhe falar. Deus tinha levantado Isaías, e logo em seguida ele levantou Jeremias, a fim de que a nação viesse a se arrepender. Portanto, por cerca de 40 anos, o profeta Jeremias, meus irmãos, profetizou que o mal estava às portas da nação. Mas o povo, o que foi que o povo fez? O povo tapou os ouvidos para não ouvir a voz do seu Deus. O povo rejeitou a vontade de Deus para fazer tão somente a sua vontade. No entanto, o povo não ouviu a voz de Deus, por consequência de não ouvir justamente a voz do Todo-Poderoso, o povo recebeu o chicote da disciplina de Deus. A cidade de Jerusalém foi cercada pelos caldeus no ano 586 a.C. Aquela cidade foi totalmente invadida, foi destruída. Os muros daquela cidade foram arrasados, até o templo do rei Salomão foi derrubado totalmente. Ele foi abaixo. Com todo esse acontecimento, podemos perceber que o povo foi humilhado, sim, foi humilhado pelos soldados, e os mesmos derramaram sangue de crianças, jovens e adultos e velhos. Perceba que a ruína, a dor, a vergonha e o sofrimento passam a fazer parte agora na vida daquela nação. Os que ficaram vivos, sim, uma boa parte foram levados a cativeiro na Babilônia por 70 anos. Aqui
no livro de Lamentações, podemos ver que em Jeremias nasce torrentes de águas nos seus olhos. O profeta, ele chorou amargamente pelo fato de ver a situação da nação. O desespero nacional toma completamente de conta da sua vida. Por essa razão, ele diz no verso 1 do capítulo 3 de Lamentações, ele diz: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da ira de Deus. Então a dor bate forte no seu coração, a angústia assola a sua alma. Portanto, o versículo 18 do mesmo capítulo 3, ele resiste à profundidade do seu desespero quando clama: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. A glória daquela cidade havia desaparecido, e juntamente com ela a esperança no coração do profeta Jeremias. É justamente nesse contexto caótico, nesse momento de desesperança, que o profeta, ele deixa de olhar para os capítulos de 1 a 3, dos versos 1 a 18, e passa a olhar agora tão somente para Deus. Ele olha para cima e vê que em Deus há esperança e há misericórdia. Então ele diz no verso 21, acompanhe comigo por favor. O verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias diz que quer colocar em sua mente só o Deus da sua esperança, só o Deus da sua salvação. Ele traz literalmente o Deus da sua esperança. E nós podemos ver justamente em Jeremias capítulo 17, verso 3, o qual ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó Senhor, ele deixa de olhar para as circunstâncias dolorosas e põe os seus olhos em Deus. Ele põe a sua mente num Deus que não muda, apesar da dor circunstancial que o cerca. Ele conseguiu entender que Deus não muda, que Deus é soberano, que Deus está no controle da sua vida e da situação também da sua nação. Então ele diz, meus irmãos e minhas amadas irmãs, no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Com isso o profeta está dizendo que Deus não esqueceu dele. Com isso o profeta está dizendo que Deus não esqueceu da sua nação, não, pois ele estava, meus irmãos, justamente trabalhando, ou seja, Deus estava agindo a favor do seu povo, para restaurar o seu povo, para realmente tirar o coração do seu povo da idolatria e colocar o coração do seu povo no lugar aonde o coração nunca deveria ter saído, que é justamente centralizar Deus na sua vida, centralizar Deus no seu coração, centralizar Deus na sua alma, centralizar Deus na sua mente. Foi isso que Deus ele fez. Ele agiu dessa forma para levar o povo a pensar nele, a amar ele e buscar tão somente a Deus, buscar o único Deus, o Deus da esperança. Portanto, queridos e queridas, eu entendo da seguinte maneira: é justamente isso que Deus está fazendo conosco. Pois quem fechou as portas das igrejas por um período, por um momento? Quem foi que derrubou, quem foi que permitiu que o templo do rei Salomão, meus irmãos, viesse ser derrubado por um período? E logo em seguida vem uma promessa de Ageu dizendo, meu querido e minha querida, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem fechou as portas das igrejas por um período foi Deus. Ele quer que venhamos a valorizar mais a Ele, amar tão somente a Ele e buscar tão somente a sua presença. Estamos tão acostumados com o sagrado que a nossa vida fora da igreja não está mais fazendo muita diferença.
Deus está nos chamando, igreja, a ter compromisso verdadeiro com Ele, dentro e fora da igreja. Deus quer que eu e você venhamos a amar a Ele primeiro, tão somente a Ele, devemos botar a Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família, em terceiro lugar as coisas. Mas o que é que está acontecendo? É que estamos amando em primeiro lugar as coisas, em vez de amar a Deus, devemos tão somente buscar o Senhor. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar, em todas as áreas da minha e da sua vida. Oh, meu querido e minha querida, entenda uma coisa nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Se Deus está levando você a se reunir com a sua família, para orar mais, para buscar mais, porque temos perdido justamente esse prazer de orar com a família, de meditar na palavra do Senhor com a família. Deus está nos chamando, meu querido e minha querida, a esse compromisso fiel, vamos buscar tão somente o Senhor. Perceba que o texto nosso devocional aqui foi falado que Deus só sará a nossa terra quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, lhe buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Perceba que a terra só será sarada no final. Porque Ele não colocou no início? Porque Ele quer que eu e você oremos mais, busquemos mais, amamos mais ao Senhor. Ele quer que eu e você possamos ter mais compromisso com Ele. Portanto, eu repito, quem fechou as portas temporariamente das nossas igrejas foi Deus. Porque Ele está, meus irmãos, cobrando de mim e de você compromisso com Ele, dentro e fora do templo. O profeta Jeremias, ainda com o coração cheio de aflição, com os olhos ainda em lágrimas, ele conseguiu voltar a sua mente para Deus, para a fidelidade de Deus, e diz: quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Portanto, é necessário esquecer-se de tudo que nos traz desesperança e lembrar daquilo que nos dá esperança. Igreja, quem é a sua esperança? Quem traz esperança para a sua vida ou para a nossa vida? O que faz com que você possa acordar de manhã e tenha esperança em relação ao futuro, em relação à vida pessoal, em relação à vida conjugal, em relação à vida profissional e à tua vida ministerial, em relação à tua saúde e à saúde da tua família, ou até mesmo a tua vida existencial aqui nesse mundo? Meu querido e minha querida, quem é a sua esperança? Eu entendo, meu querido, que a resposta a essa pergunta vai determinar a direção da nossa vida. É bem verdade que eu e você estamos vivendo dias ruins, sim, dias, meus irmãos, de muitas aflições, dias de calamidades, dias de isolamento social, dias de muita dor, ou seja, dor do luto. A nação, o mundo, o universo está sofrendo com a dor do luto. Dias de muita preocupação familiar, pois temos que guardar não só aqueles de alto risco, mas também aqueles de pequeno risco. Dias de preocupação na área financeira. 90% ou mais um pouquinho dos empresários tiveram que fechar o seu comércio por causa do isolamento social, por causa do vírus. E eu acredito que muitos não poderão mais ter os mesmos privilégios que tinham antes, quando o vírus passar, pois já estamos amargando o desemprego. Dias de muita tragédia, pois só se fala no vírus e na miséria ao qual ele está trazendo para a nossa nação e para o mundo. Dias de desesperança. Mas eu quero, nessa noite, usar as palavras do profeta Jeremias, a fim de abençoar a sua vida,
a fim de encorajar a sua vida, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Perceba que essa esperança não é em coisas, apesar de saber e ver que tem muita gente que tem esperança em coisas e não em Deus. Tem gente que tem esperança em dinheiro que vão receber, tem gente que tem esperança em coisas que vão obter, tem gente que tem esperança no seu patrimônio, tem gente que tem esperança na sua fama, na sua beleza e até mesmo na sua força. Tem gente que tem esperança na família, na saúde, mas também eu encontro pessoas que têm esperança, meus irmãos, nas mentes brilhantes do governo e na economia. Oh, meu querido, tem gente que tem esperança numa boa formação de um curso. Não há nada de errado ser positivo com relação a essas coisas. Eu e você só não podemos fazer dessas coisas a nossa esperança. A nossa esperança não é em coisas, a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança, ela é eterna, ela é imortal, ela é invisível, mas também ela é real. A nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Não podemos, igreja, colocar toda a nossa expectativa naquilo que só nos traz desespero. Dinheiro é bom, e nós temos, dinheiro é bom, ele chega, mas ao mesmo tempo ele vai embora rapidamente. Ter esperança em coisas, meus irmãos, não é, meus irmãos, uma boa recomendação. Pois quando estamos de posse do dinheiro, o nosso coração se alegra. Quando ele se acaba, a gente fica um pouco desesperado. Portanto, devemos colocar toda a nossa expectativa naquele que é e que tem condição de nos tirar de qualquer desespero. Então, qual é a dor, meu querido e minha querida, que o vírus está trazendo em sua vida? Quero encorajar você a olhar para Deus com os olhos do seu coração e colocar a sua mente em Deus e colocar em sua mente o Deus da sua existência, o colocar em sua mente o Senhor, o bom pastor. Perceba que a nossa mente, às vezes, ela trabalha contra nós, ao ponto de nos fazer esquecer das verdades e também das fidelidades de Deus. O que dizer das verdades de fidelidade de Deus para nós no Salmo de número 23? O Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Perceba, meu querido e minha querida, que o salmista, ele faz questão de dizer que o Senhor, ele é o meu pastor, e com isso eu entendo que eu tenho que colocar na minha mente que o Senhor, ele é o meu Senhor, mas logo em seguida ele é o meu bom pastor. O que é que eu quero dizer com isso? É que o Jeová, esse Jeová aqui, é o Jeová Ruí, que significa o Senhor é o meu pastor, ele é o nosso bom pastor. Quem tem o Senhor tem também o bom pastor. Quem tem o Senhor tem também a sua provisão. Quem tem o Senhor tem também os seus cuidados. Mas eu percebo que o salmista, ele não para só aí. Ele continua ainda no verso 1 dizendo que Deus, ele não só é o Jeová Ruí, mas Deus, ele é o Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Veja comigo o verso 1, que é que diz: nada te faltará. Deus é aquele que tem prazer em prover, meus irmãos, tudo e todas as coisas necessárias para nós. Foi justamente isso que Deus, ele fez em Gênesis, no capítulo 22. Deus, ele proveu o cordeiro para Isaac. Deus, ele proveu o cordeiro para mim e para você. E o nome do nosso cordeiro e o nome da nossa provisão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pois eu quero colocar em minha mente não só o Jeová Ruí, não só o Jeová Jireh, mas eu quero colocar em minha mente o Jeová Shalom, que significa o Senhor é a minha paz. Se você olhar para o verso 2, você vai ver justamente isso. O verso 2 diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Não apenas o Senhor nos dá paz, mas Ele é a nossa paz. Ó, queridos, o mundo pode até estar desmoronando lá fora, mas aqui, dentro do meu mundo, quem manda é Deus, e eu não vou permitir com que nada e nem ninguém venha fazer desmoronar
aquilo que Deus construiu, que foi a sua paz. Pois eu quero colocar em minha mente, não só o Jeová Ruí, não só o Jeová Jireh, nem muito menos o Jeová Shalom. Eu quero colocar em minha mente o Jeová Rafá, que significa Ele é o Senhor que cura. Você vai ver isso no verso 3 de Salmos 23, que diz: refrigera a minha alma. Oh, queridos, quem trouxe refrigério para mim, para você, foi Cristo, foi Deus. Um dia as nossas vidas estavam amargas, mas Deus, Ele nos tirou do império das trevas por meio do seu Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo aplicou em nós a obra da cruz, a obra da regeneração, fazendo com que a minha e a sua vida agora deixe de ser amarga para ser doce. Hoje nós temos o poderoso Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Isso é a garantia que Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Mas eu quero trazer em minha mente também o Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Ainda no verso 23 diz: guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Antes de nos guiar pelas veredas da justiça, Deus, Ele é a nossa justiça. Através da obra de Cristo, Ele nos torna justos e se revela a nós como Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante, em nome de Cristo Jesus. Muito está se cogitando aí, que esse vírus, ele foi realmente produzido para beneficiar uma só nação. Se isso for verdade, ó, meu querido, traga em sua memória o Jeová Tsidkenu, que o Senhor, Ele é a nossa justiça. Ele fará justiça contra toda impiedade e injustiça contra nós. Mas o salmista ainda continua dizendo, e eu quero trazer à memória o Jeová Shammah, que significa que o Senhor está presente. Veja comigo o verso 4, o que é que diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Deus está presente justamente neste contexto de vale de sombra de morte, vale da sombra da morte. Eu sei que a morte está assolando a nação, o mundo, o universo. Mas eu sei que Deus está presente na minha e na tua vida. Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Nisso podemos confiar no nosso bom pastor. Mas eu quero trazer à memória o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. O verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A primeira vez que o nome Jeová Nissi aparece na Bíblia é em Êxodo capítulo 17, verso 15. Sim, depois quando Moisés construiu justamente, meus irmãos, o altar para adorar o Senhor. Ali ele permanecia com as suas mãos abertas, levantadas, intercedendo pela vida de Josué, que estava guerreando contra os amalequitas. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, intercedendo, Josué vencia. Portanto, eu entendo que quando há oração, meus irmãos da igreja, de joelho no chão, com as mãos levantadas, vamos desfrutar do Jeová Nissi. Deus será glorificado e a vitória é nossa, em nome de Cristo Jesus. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando, porque só quem pode resolver essa situação e qualquer outra situação se chama Deus. Portanto, queridos, durante esse momento de muita tensão, não pense que você está só, porque o verso 6 do Salmo de número 23 diz que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias, todos os dias,
todos os dias, até a consumação do século. Isto é, o que eu quero dizer é que enquanto a nossa jornada terminar aqui na terra, eu e você habitaremos na presença do Senhor eternamente. Ele é o nosso Senhor. Portanto, igreja, não deixe sua mente trabalhar contra você, faça com que a sua mente trabalhe a favor de você. Portanto, eu concluo da seguinte maneira nessa noite. Você que nos assiste, a sua mente está trabalhando contra você ou a favor de você? Se sua mente estiver trabalhando contra você, fale para a sua mente que vai trazer à memória o único Deus, o Deus da sua esperança. Para que tenhamos a noção, meus irmãos, para que tenhamos a nossa vida direcionada pela presença, será preciso trazer à memória a sugestão bíblica apresentada em Lamentações capítulo 3, dos versos 22 ao verso 26. O profeta diz no verso 22, ele diz que não devemos esquecer de quê? Das misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas são a causa de não sermos consumidos. No verso 23 o profeta continua dizendo, ele diz o profeta, não se esqueça da fidelidade do Senhor. No verso 23, grande é a tua fidelidade, nós confiamos em Deus porque Ele é Deus, e Deus não é homem para que minta. A fidelidade do Senhor, a sua palavra fortalece a nossa esperança. Quando eu olho para o verso 22, eu percebo, meu querido, que há uma paternidade de Deus. Mas quando eu olho para o verso 23, eu vejo uma maternidade de Deus. Isto é, o que eu quero dizer com isso é que quando eu olho para a paternidade de Deus, eu vejo, meu querido e minha querida, renovo. Mas quando eu olho para a maternidade de Deus, eu vejo consolo. Sim, quando você pega seu filho, o homem, sim, o pai, ele repreende o seu filho ou disciplina seu filho. O que é que o seu filho vai fazer? Ele logo vai correr para o colo da sua mãe, porque lá ele vai encontrar o quê? Consolo. Mas quando a sua mãe repreende o seu filho, logo em seguida, o que é que o filho ele faz? Ele corre para o colo de quem? Do seu pai, porque lá ele vai encontrar o quê? Renovo. Isto é, o que eu quero dizer é que para onde eu e você possamos ir, sempre teremos renovo e consolo do Senhor. Deus, Ele é o nosso consolo. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é o nosso consolo para todas as horas da nossa vida. Oh, queridos e queridas, o profeta diz: não se esqueça de maneira alguma da bondade do Senhor. Nos versos 24 e 25, a bondade de Deus faz com que tenhamos esperança nele. Mas o profeta continua dizendo, ele diz, não se esqueça da sua salvação, da salvação do Senhor. No verso 26, o que é que eu quero dizer com isso? E aqui eu já encerro dizendo para vocês que devemos esperançar, isto é, esperar com esperança a salvação do Senhor. Faça a sua mente esperançar, igreja. Vou repetir. Faça a sua mente esperançar no Senhor. Faça a sua mente até esperança. Faça a sua mente esperar, faça a sua mente acreditar, faça a sua mente a confiar, faça a sua mente a glorificar o Deus da sua salvação. Este é o conjunto de coisas boas para a memória, a fim de que possamos viver com esperança.